Aí, não. Aí está começando. Amigos e amigas, Jefferson, tudo bem aí em Porto Alegre, Jefferson? Poderia estar melhor. Por que poderia estar melhor? Nós estávamos aguardando alguma medida do governador que não fosse uma repetição das políticas do Sartori, do que fosse deputado estadual no tempo do Brito, da Ieda. Lamentavelmente, uma possibilidade de um péssimo presente de Natal para as professoras, para os brigadianos, para os policiais civis, agentes da SUSEP, do IGP e quadro geral. Daria para dizer é uma catástrofe. Daria para dizer, aqui em Brasília a gente está dizendo que o Bolsonaro é um Temer piorado. Daria para dizer que o Leite é um Sartori piorado? Olha, infelizmente está se mostrando dessa forma. Inclusive, ele, ao invés de protocolar os projetos na Assembleia Legislativa, antes ele fez uma propaganda via, principalmente, o grupo RBS, o que impossibilitou até os deputados da base saberem exatamente o que se trata. Ele está com todo aquele chororô, incorporou de novo o Sartori, dizendo que é ingovernável o Estado, que tem que fazer reformas duras, e, ao mesmo tempo, usa uma retórica enganosa, alegando que ninguém vai perder direito adquirido. Mas é uma balela, porque, na prática, ele quer cortar todos os avanços que os servidores têm nas suas carreiras, através de triênios e quinquênios, que, diga-se de passagem, é a única forma de hoje o servidor público estadual ter algum tipo de correção salarial, porque ele zerou, inclusive, o crescimento vegetativo da folha. Esses triênios, quinquênios, a rigor, estão proibidos já pelo orçamento, porque ele não fosse um recurso que o Ministério Público entrou e ganhou, não teria nem isso pelo orçamento. Então, ele agora está tentando, via projeto de lei, inviabilizar. Mas o golpe maior, Bongás e internautas, é o que ele quer fazer na Previdência. Antes mesmo do Bolsonaro aprovar em Brasília a inclusão dos servidores públicos na reforma da Previdência, ele já está, então, por mandar para a Assembleia, o que é um absurdo, né, antes de passar para o Senado, uma medida que aumenta a contribuição dos servidores estaduais de 14% e chegando até 18%, é o que extra-oficialmente está dito, e pior, cobra dos aposentados e aposentadas. Então, aquela professora que já está com o salário atrasado, não ganhou o 13º, ou teve que financiar no seu nome, está ganhando parcelado, já está devendo para o banco, não tem reposição do salário há 5 anos. Agora, essa professora, para dar um exemplo, ela terá de descontar ainda 14% da sua remuneração para Previdência aqui no Estado. Então, para mim, é um golpe assim, fatal, principalmente nas pessoas mais idosas, e, obviamente, quem está na ativa vai pagar bem mais também. É um confisco que vai somando imposto de renda, outros descontos. Os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul vão ter uma perda de 50% do seu salário. Jefferson, esta prova, então é evidente que nós falávamos sobre todo o tempo da reforma da Previdência, que os governadores, se quisessem, poderiam ter encaminhado o projeto e não dependia da votação de Brasília. Eles só não queriam arcar o ônus deles encaminharem esse tema. E aqui em Brasília não passou no Senado ainda a reforma da Previdência. Mas a principal questão está nas negociações, porque o Paulo Guedes, olha só, nós vamos hoje à noite talvez votar ainda o tema da cessão onerosa, que é uma repartição do dinheiro que agora é feito pela Petrobras, pelos leilões, que só vai acontecer em função do processo de privatização, senão o governo teria mais recursos. Agora ele tem menos, mas isso então ele quer repartir
numa tentativa de ajudar os estados e municípios, que o governo se comprometeu, para eles forçarem esta votação da reforma da Previdência. Isso foi um absurdo. E agora, no Senado, eles fizeram pequenas correçõezinhas, né? Mantiveram o principal, que é a desgraça da crueldade sobre os aposentados, da Previdência. Mas eles alteraram 3 pontos. Uma, que não está constitucionalizado aquele processo de juízes não determinarem apoio para famílias mais pobres no BPC, na questão da Previdência. Então, isso foi um ganho no Senado. O segundo ganho no Senado é que a pensão, quem tem uma pensão de um salário mínimo, o que o Bolsonaro tinha proposto é que ela nem seria de um salário mínimo. Olha, nenhum absurdo. A pensão nem seria de um salário mínimo. Isso atingiria de cheio os trabalhadores rurais e demais trabalhadores, mas isso, então, o Senado também corrigiu. O Paim foi nosso grande mestre lá nessa luta. E o terceiro tema, Jefferson Fernandes, foi sobre o tema do abono, que hoje quem tem até 2 salários recebe o abono, o 14º, famoso PIS/PASEP. E aqui houve uma proposta de receber só até um salário mínimo. O Rio Grande do Sul, ninguém ia receber mais abono, porque aqui tem categoria acima do piso regional, que está acima de um salário mínimo. Aí fez uma proposta intermediária, R$ 1.390 e pouco, R$ 1.400. O Senado jogou também para a atual situação, que é até 2 salários. Isso dá menos dinheiro para o Paulo Guedes. E aí o Paulo Guedes chantageou, olha o absurdo, chantageou na sessão onerosa que ele não repassaria o recurso que está previsto na sessão onerosa para os municípios e para os estados. Então é um absurdo, né? E nós havíamos proposto que recolhesse para a Previdência, quem é aposentado, só aqueles que estão acima do teto. Só os que estão acima do teto. E não as pessoas de um salário até o teto. Só que a proposta veio integral e, inclusive, é sobre o salário mínimo. No fim, tinha até uma proposta que era para ser só então acima do salário mínimo. Mas não teve jeito. A turma do Bolsonaro meteu-lhe a faca e vai contribuir o inativo, inclusive sobre o salário mínimo, que é o absurdo que eles querem aplicar agora para os servidores do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no estado tem uma contradição do PSDB, porque o governador, então governador Tarso Genro, havia proposto, que era muito justo, uma cobrança progressiva dos servidores públicos em termos de previdência. Então, quem recebia até por volta de R$5.000, pagaria 11% mais ou menos. E na medida que o salário fosse maior, o percentual também seria calculado da mesma forma. Na época, a oposição ao nosso governo, principalmente o Lucas Redecker, e isso até foi publicado por um juiz ontem no Facebook, ele fez um discurso de que era um absurdo essa medida e acabou sendo derrubada a nossa proposta no judiciário. Pois agora, eles fazem uma medida muito similar. É óbvio que nós não tínhamos a proposta de cobrança de aposentado, nem tampouco acima de 14%. Eles asseveram muito mais a forma de cobrança, inclui os aposentados, e aí a relação conosco da Assembleia Legislativa é uma relação clientelista, para evitar que os deputados tenham opinião própria, até os da base critiquem. Ele ofereceu R$1 milhão de reais na forma de emenda para os deputados fazerem média com a sua base eleitoral. Jefferson, sem querer cortar agora, mas eu quero te parabenizar, porque você foi de novo um dos deputados que não aceita esse tipo de falcatrua. E vamos falar, é uma tentativa de compra de votos, de coagir os deputados, já que não ganhava no argumento, tentou ganhar liberando verba. E assim como você fez, não aceitando o salário de aposentadoria, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui em Brasília, você de novo foi o puxador disso, junto com os colegas do PT, de não aceitar ter emenda. Mas eu ouvi hoje que parece que não venceram essa batalha. Ele vai confirmar a liberação de emenda de R$1 milhão para cada deputado? Infelizmente, a tentação acabou atraindo vários deputados. Nós mantivemos a posição, 20 parlamentares, fizemos uma emenda ao orçamento, que esses 55 milhões sejam destinados para consulta popular e que não fique à mercê de cada deputado fazer esse joguinho, esse troca-troca.
assinamos essa emenda, a bancada nossa do PT, do PDT, do MDB, PSOL, e o Novo, e também tinha, acho que um deputado do PSL. Mas a maioria significativa da Assembleia, até saiu a lista, hoje nós vamos divulgar, que aceitaram a emenda de 1 milhão. Isso é muito ruim, né, Bom Gasto, para a democracia. É ruim porque nós deputados fomos eleitos para discutir todo o orçamento, criticar, emendar, reforçar determinadas previsões orçamentárias, e eu não posso, enquanto o servidor não está ganhando em dia, não tem repasses para os hospitais, as escolas em decadência total, inclusive com várias escolas com anúncio de fechamento, remanejamento de crianças pequenas saindo de suas comunidades, como é o caso de Santa Rosa, uma escola estadual, a Escola Tiradentes, chegou ao absurdo do governador, via Coordenadoria da Educação, mandar que as crianças do 1º ao 5º ano sejam deslocadas arbitrariamente, sem construir isso com a comunidade escolar, para uma escola longe do bairro Planalto, que é o bairro lá de Santa Rosa, sem dar condições de transporte para essas crianças, a maioria, todos praticamente filhos de trabalhadores, o que é uma violência em nome do quê? Economizar. Economizar cortando numa área que os liberais atuais diziam que a missão do Estado era educação, saúde e segurança pública. Mas agora se mostra também mentirosa essa fala deles, porque eles, na educação, é um rombo em um corte e medidas dessa natureza, assim como também se percebe na área da saúde. Inclusive, Bom Gasto, hoje, até orientado junto com o teu assessor jornalista, o Maneco, nós municiamos de informações, e saiu publicado no Extra Classe, um escândalo aqui no Rio Grande do Sul com o IP Saúde. Só uma questão prática aqui. Eu estava pedindo para a turma do lado aqui, é o volume de vocês que está muito alto. Aqui deixa normal. Você está interferindo para cá. Tá? Eu só estava uma correção técnica aqui e aproveito para informar, Jefferson. Estão me pedindo aqui de onde é que nós estamos falando, tá? Então, eu estou falando de Brasília, tá? Nem afirmamos isso para os nossos queridos internautas, que nós pedimos para compartilhar, para curtir. Sempre é importante esse recadinho, né, Jefferson Fernandes? Tu que lida muito com rede social, sabe disso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, mas você está em Porto Alegre, tá? Você está em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. Tivemos sessão ontem, hoje, vamos ter amanhã também, comissões. Temos feito muitas audiências públicas sobre esses temas que estamos mencionando aqui. Então, acabei de dizer que o IP Saúde, o resto do Brasil, eu sei que está assistindo, né? Isso. É o nosso Instituto de Previdência e o Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais. Pois o nosso governador, inclusive o Sartori vinha fazendo o mesmo, que é o governador anterior, está vendendo os imóveis do Plano de Saúde dos Servidores Estaduais, e não é só dos deputados, dos servidores estaduais. Mais de 320 prefeituras têm vínculo com o IP Saúde. Portanto, é dinheiro de servidor municipário que sustenta o IP Saúde, assim como câmaras de vereadores. Não é uma palavra só de oposição denunciando isso. O Ministério Público entrou com ação civil pública denunciando isso, alegando que o governador está fazendo negócio com imóveis alheios. E o que é pior, Bom Gasto, pior ainda do que vender coisa que não é dele, o valor que está entregando esses imóveis é de antes de 2010. A matéria é bem explosiva, ela começa dizendo: você aceitaria comprar um terreno em área nobre de Porto Alegre, no centro, como se fosse o preço de um carro usado? É mais ou menos isso que está acontecendo, um escândalo. Uma permuta, inclusive, com empresas privadas, alega-se que a empresa vai construir para o Estado em outro local. Então, por detrás disso, também tem um esquemão favorecendo alguns amigos do rei. Nós estamos denunciando isso porque esses caras, é incrível, além de não ter projeto para desenvolver o Estado, a exemplo do Bolsonaro em nível nacional, persegue os servidores, corta nas áreas sociais
e estão fazendo muitos cambalachos que eles alegavam que vinham para acabar com a corrupção, fazer a limpeza do país. Acabar com as mamatas. E agora nós estamos vendo escândalos atrás de escândalos, e alguns que não viram escândalo, né? Não fosse aqui, por exemplo, o jornal Extra Classe publicar essa matéria que eu estou falando, a imprensa oficial, que recebe muito dinheiro do governo estadual, não publica nada. E é uma questão grave que está acontecendo desde o ano passado. Então, nós estamos cheios de pautas, mas, infelizmente, pautas que não são boas para o Rio Grande, não são boas para o Brasil. Se corta de quem já está ganhando uma miséria, não se fala do andar de cima. Ao contrário, o andar de cima faz o que bem entende. Aqui mesmo, nós não aprovamos a automaticidade para juízes e promotores, e os caras se deram esse aumento num canetaço. Então, juiz, desembargador, promotor, defensor público, conselheiro do Tribunal de Contas, todos receberam 16% de correção salarial nesse ano. E é zero para os demais que ganham menos. E quanto a isso, nós não vemos nenhuma reação. Ao contrário, o governador chegou a mandar uma medida para a Assembleia para aumentar o recebimento dos procuradores do Estado, que tem uma média salarial de R$39 mil. Olha, absurdo. Então, Jefferson, nós estamos aqui, o Vander Lúcio, de Boa Noite, de Araxá, Minas Gerais, o André Vier, lá de Ivuti, da nossa Rio Grande do Sul, o Marco Antônio Rebelato, sou de Santa Rosa, companheiros. Aqui o Jefferson está preparando bem para Santa Rosa, né, Jefferson Fernando? Vamos lá. Vander Lúcio, boa noite. O Gilmar Ioner, Bongás e Jefferson, vocês fazem a luta valer a pena. Abraço. O Gilmar está lá de Toledo, está nos dando um recado lá de Santo Cristo, Gilmar. A Rosane de Tuparendi, Rosane Ruiza Ramos, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Nil César Luiz Foster. Cláudio Dutra, muito obrigado. Estou vendo lá de Rio Grande, viu, Jefferson? Está nos acompanhando. O Cláudio Dutra lá de Rio Grande. Enfim, vários companheiros aqui de Recife, a Regina Viana aqui de Brasília. Bom, nós estamos informando o nosso bate-papo aqui, o Jefferson lá em Porto Alegre, eu estou aqui em Brasília. E eu queria dizer, Jefferson, que hoje, quando você estava relatando essa sacanagem do Leite aí para tentar coagir os deputados, liberando 1 milhão, parece o programa do Silvio Santos, né? Libera 1 milhão aí para a turma. Aliás, que vergonha o Silvio Santos. Essa semana ele pediu para uma criança de 8 anos: você quer sexo, poder ou dinheiro? Quer dizer, as pessoas perderam a noção, né? Perderam a noção. Mas aí, falando do 1 milhão aqui, eu estou falando aqui de 3 bilhões. Sabe o que nós votamos hoje, Jefferson Fernandes? Nós votamos um projeto PLN 18, que foi a remuneração, a venda de votos dos deputados e senadores para votarem na reforma da Previdência. Já que a reforma é muito ruim, não vai aposentar mais, as pessoas não vão chegar a 40 anos de contribuição, não vão chegar nos 65 anos, 62 mulheres, o governo teve que liberar verbas para alguns deputados votarem. Não posso generalizar, porque tem alguns deputados que realmente acham que tem que acabar com a Previdência Pública, que querem fazer a privatização. Esses eu respeito. Esses eu respeito porque eles têm opinião. Eu discordo da opinião deles, mas têm opinião. É que nem os deputados privatistas aqui no Estado, que querem o fim do Banrisul, querem a venda do Banrisul, mas estão sendo honestos quando o governador expõe as ações para o mercado com um preço abaixo daquilo que de fato vale. É bom defender. Então, nesse caso, a gente tem que cumprimentar, e esse tipo de adversário, tu combate nas ideias. Agora, na malandragem, no troca-troca, não dá para querer. Então, hoje foi votado, nós fomos até ontem à noite, conseguimos segurar a sessão no Congresso, o Senado não conseguiu dar quórum, nós fizemos obstrução, mas hoje eles convocaram a sessão desde hoje de manhã. Aliás, tinham dito ontem à noite que a sessão só retomaria na terça da semana que vem. Só que os deputados estavam pressionando, nós precisamos do queijinho, né? Precisamos ter a liberação dos recursos. Então, é um escândalo. Então, o Bolsonaro querer pousar de nova política, mas vai tomar. Isso é uma vergonha. Aliás, hoje você conseguiria imaginar, Jefferson, o Bolsonaro saindo do PSL? É isso que está na roda hoje aqui, está na imprensa, inclusive, né? Eles estão com uma briga, ele e a turma do PSL, inclusive pega os PSL também do Rio Grande do Sul, porque aquilo é um laranjal só. Aquilo salta suco de laranja para tudo que é lado, né? E é exatamente o laranjal e o novo ministro dele, né, que é o do turismo,
ele tem uma nova denúncia de malversação de dinheiro, para não falar de crime eleitoral, tá? De pessoas que ganharam dinheiro e que depois repassaram para as campanhas deles e não registraram. É caixa 2, é crime eleitoral. O que impressiona é a manutenção do ministro no seu cargo, mesmo, né, tendo abertura de investigação, o cara sendo indiciado, mais do que a abertura de investigação, e passa como normal. Eu sou daqueles ainda que costumo ler o jornal impresso, e é impressionante, né? Um pedacinho ali, uma tirinha lá, um pé da página que venha esse tipo de informação. Teria de estar na capa dos jornais como um escândalo. Um governo que tinha na campanha a marca do combate à corrupção é inadmissível da parte de qualquer governo que faça qualquer maracutaia. Agora, quem entra com essa tônica, bom, o palavrão que ele disse no final de semana para o cidadão que perguntou onde é que estava o Queiroz, né? Que ele respondeu que está com a tua mãe, demonstra o nível de presidente que nós temos. Todo mundo está vendo, não precisa aqui dizer. Mas o que salta aos olhos e gera indignação é toda a mídia que deu respaldo a esse discurso. Né? Tem um setor que agora tenta, de qualquer forma, liquidar o cara, mas há uma omissão. Né? Aliás, mostra essa filhota linda aí. Olha só. Beijo, Carol. Oi. Dá um oi pra galera. Dá um oi. Oi, tudo bem, Carol? Tudo bem, a filhota linda? Deixa um beijo pra tua mãe também, pra Mônica. Hoje o vovô tá aqui em casa, o vovô e a vovó. O vovô tá completando 80 aninhos. Aliás, então, o vovô e a vovó no sábado, já deixa um abraço antecipado, vai ter a celebração no sábado lá em São Luís Gonzaga, né? Eu agradeço o convite que eu recebi da família, tá? Jefferson Fernandes, transmita aí para eles, que nós queremos ver se eu e a Erika podemos participar lá. Até minha mãe é doentada, mas que está 93 aninhos, a minha querida mãe, dona Olga. Então, se a gente puder, nós vamos lá participar junto com vocês, tá? Beijo grande aqui. Tá legal. Jefferson, nós temos vai ser bacana a gente se encontrar, né? Isso. Mais 5 minutinhos, Jefferson. Nós estamos aí. Então, quem está nos acompanhando, os internautas, o Jefferson está em Porto Alegre, nosso querido deputado lutador, deputado estadual. Eu estou aqui em Brasília. Nós estamos em sessão. Mas eu queria concluir a nossa fala, Jefferson, falando de um tema que você ajudou a organizar o debate. Tá o carinha, a disputa da querida... o tema do saneamento, Jefferson, para nós encerrar daí, tá? O Bolsonaro apresentou 2 medidas provisórias, uma já veio do tempo do Temer, que era 884, 868, que era sobre a privatização da água. E nós apelidamos aquilo lá, naquela época, de medida provisória da sede e da conta alta, porque vai faltar água, obviamente, e o custo vai ser mais alto. E eles voltaram agora com um projeto de lei. E esse projeto de lei, ele tem uma comissão especial. Esta comissão especial estão, tipo assim, não marcando reuniões do plenário para que a comissão possa apresentar o relatório. E hoje nós tivemos uma situação a seguinte. O relator, então, ia ler o projeto para, na semana que vem, já votar na comissão para depois ir para o plenário. É a privatização da água. Então, nós estamos... Aquilo assim, nos tiraram o pão, agora nos tiram a água. É disso que nós estamos falando. E os municípios no estado do Rio Grande do Sul, e o debate que nós fizemos esse dia, você ajudou e coordenou o debate que fizemos na Assembleia Legislativa, né, pela tua comissão. Então, o que acontece? Nós negociamos hoje, então nós tiramos a obstrução de hoje para que na semana que vem pudéssemos fazer uma audiência pública. Eles nem audiência pública nacional, depois as audiências estaduais queriam fazer. Semana que vem, outra semana, dia 23, vai ser o debate entre os deputados e no dia 30, então, vai votar na comissão. Então, até lá, nós temos que nos mobilizar para ver se nós conseguimos segurar esse estouro, porque vai ser o seguinte, município grande, que tem muitas ligações de água e asfalto, a empresa privada vai querer. Os demais municípios, que são a maioria por causa do subsídio cruzado, não vão ter a presença privada, aí vai sobrar para o público, que vai ter, então, ou serviço piorado ou conta mais alta. Então, eu queria te convidar, Jefferson, porque você é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública no estado do Rio Grande do Sul. Se puderes estar conosco na audiência pública na semana que vem, dia 15, né, será muito importante essa mobilização
para que os estados possam estar na nossa audiência. Então, quero franquear já esse convite para ti, tu que é o nosso presidente da Frente Parlamentar, que nós reunimos no final da tarde hoje para organizar esse seminário para o dia 15. Legal, Bongás. Há um reconhecimento do teu papel em Brasília na resistência, né? Porque já é desde o Temer que eles tentam privatizar o saneamento no país. Agora, essa luta tem que ser redobrada, porque enquanto o presidente fala bobagem, isso ganha as manchetes e a equipe dele vai operando nos bastidores. E nesse setor aí, eu tenho me dedicado a esse tema, e é o mundo que foi para esse lado da privatização da água. Qualquer cidade, como Paris, Buenos Aires, outras cidades importantes do mundo, tiveram que voltar atrás, porque é uma roubada, né? É uma roubada do povo. Nós temos um potencial enorme em água potável, isso passa a ter um valor estratégico. Eu diria que nas próximas décadas, não demora muito tempo, a água vai ser alvo de disputas internacionais, a exemplo do que hoje é o petróleo. Então, mais uma vez a soberania nacional colocada em risco, e não podemos admitir que isso aconteça. E a maioria do povo, lamentavelmente, não está sabendo dessa tragédia que está por acontecer. Eu estou fazendo um clamor aos prefeitos dos pequenos e médios municípios, porque é inadmissível que eles fiquem apenas esperando isso acontecer. Eu acho que tem que ter um envolvimento, e que bom saber desse seminário no dia 15. Vamos fazer todo um esforço aí para divulgarmos, mobilizarmos, enfim, estarmos juntos em mais esse momento de lutas. Maravilha. Grande abraço. Tá, Jefferson, obrigado, viu, pela participação. Foi um diálogo, bate-papo legal, sempre muito agradável estar conversando contigo. E só um informe, tu tá junto na luta daquele projeto que nós fizemos do salário mínimo ser reajustado acima da inflação. E nós votamos hoje a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E foi destacado hoje esta emenda que eu fiz na LDO. E, infelizmente, nós perdemos para que a LDO, no ano que vem, reajustasse o salário, tivesse como referência, né, a referência da diretriz, o aumento do salário acima da inflação. Então, é lamentável. A gente perdeu essa votação hoje na LDO, mas o meu projeto de lei, Jefferson Fernandes, que nós conversamos há poucos dias atrás, para fazer isso como projeto de lei, continua tramitando aqui na casa, a gente vai continuar falando também sobre esses projetos. Teria mais algum recado, alguma atividade? Já que falou em projeto de lei, eu também tenho um projeto que visa a transparência total das isenções fiscais concedidas aqui pelo Estado. Hoje, é impressionante, né? Não só nós, deputados, não temos acesso a esses dados, como sequer o Ministério Público e o Tribunal de Contas têm acesso a essas informações. Graças a uma ação na Justiça, agora o Executivo teve que fornecer, lembrando que são por volta de 10 bilhões ao ano que o nosso Estado deixa de arrecadar. Eu sei que tem uma parcela importante que, em virtude da guerra fiscal, o Estado tem que fazer isenção, abatimento de ICMS. Porém, quando tu não faz uma análise, se o empresário está devolvendo isso na geração de empregos, no investimento local, como diz a lei, certamente nós estamos perdendo ou até promovendo uma injustiça, porque muitos empresários pagam imposto em detrimento dos que são isentos, mas não tem uma análise cotidiana disso. Então, o meu projeto, ele visa dar transparência total. Se a família que é beneficiária do Bolsa Família tem que estar divulgado na internet, qual é o problema do empresário colocar o nome da empresa lá e o valor que ele deixa de pagar para o Estado? Eu acredito, e segundo especialistas dizem, que 30% desses 10 bi hoje não se justificariam dar na forma de isenção. Então, veja, mais de 3 bilhões ao ano que o Estado teria para incrementar o orçamento. Mas parece-nos que o nosso governador tem aquele vício só dos cortes, principalmente no andar de baixo, e não vai atrás de receita. Sem mais receita, sem crescimento econômico, nós não sairemos da crise. Mas valeu, Bongás. Isso, legal. Só mais duas informações bem rápidas, tá? Ontem nós lançamos a reforma tributária justa, solidária e sustentável,
que é exatamente contrapor aquela ideia da nossa malfadada, vamos assim, tributação que pega sobre consumo e não pega sobre taxas, fortunas e sobre os grandes empresários que sempre têm suas vantagens e ataca sobre o consumo. Então precisamos fazer um debate no outro momento sobre isso. E a segunda questão, assim como nós realizamos o debate esses dias, e você foi protagonista disso, pela tua atuação na questão do saneamento, nós temos uma outra desgraça vinda para o Rio Grande do Sul agora, que é o seguinte: o governo quer privatizar o trem Zurb. Hoje o preço é R$ 4,20. Todos os especialistas dizem que se não houver subsídio público para as empresas, o custo vai para R$ 7 para R$ 8. Pode até ir a R$ 10 uma passagem. A não ser que haja subsídio para a empresa privada. Quer dizer, aí não faz sentido o debate. Então, não é de descartar. Não é de descartar o que querer fazer. Mas então, assim, nós estamos mais uma vez levando esse debate para o Rio Grande do Sul. Então, é mais uma vez uma programação contigo. Dia 24, eu acho. Dia 24, a nossa audiência. 18 horas. Então, vamos divulgar juntos isso, né? Falei com a deputada Sofia Cavidon também. A Melchiona também está junto. Isso, a Melchiona, porque a Melchiona também tem muita relação com os servidores lá, o PSOL com o sindicato. Então, vai ser um grande evento, um grande debate. Já está aí todo o povo convidado para isso. Jefferson, abração grande aí. Já estamos divulgando o card, tá? Maravilha. Um abraço. Parabéns. Estamos juntos aí. Pessoal, então, muito obrigado. Curtam, compartilhem. Vamos levar adiante os nossos recados aí e sugestões sempre são bem-vindas também para os nossos mandatos, para que a gente possa corresponder à confiança do nosso povo, que vai ser correspondida com trabalho, com luta e com defesa do nosso querido Brasil, da soberania do nosso povo. Muito obrigado, boa noite.